estamos aqui no nosso primeiro podcast, o podcast da Vermelhinha. Estou aqui com o Odilei. Boa noite aí. Resenha Odilei! Podcast Resenha Vermelhinha, né? Resenha Vermelhinha. Nós vamos, a partir de hoje, começar esse podcast e vamos tentar trazer pessoas que fazem parte do meio do clube, não só no futebol, mas também em outras modalidades do clube, né, Odilei? Muita resenha, muita história. É um clube gigantesco e que tem muitas histórias para ser contadas, né? Então, hoje aqui nós estamos com Marcos Vinícius, vulgo Goiaba. Vulgo Goiaba. O melhor para começar, né? O melhor da resenha, né? O melhor da resenha. Goiaba, ex-atleta de futebol, né? Mas continua titular aqui no clube, né, Goiaba? Boa noite, agradeço aí pelo convite, né? De estar sendo o primeiro aí para inaugurar esse podcast da Vermelhinha. E legal, vamos bater aquele papo gostoso, falar um pouquinho da minha carreira aí, da minha trajetória. E como você disse, agora eu sou titular aqui no clube, né? Titularzaço no clube, que isso. Fala aí, só antes da gente começar a falar aí do cronograma, de quando você começou tudo, quantos golzinhos você marcou? Só assim. Ontem, no sábado? Foi, marquei 5 gols. 5 gols. Nós ganhamos de 9, eu marquei 5 gols. O Faro de artilheiro não... 5 gols, o cara marcou 5 gols. Mas você sabe uma coisa que eu até... Quando eu entrei no clube, o Goiaba não via a hora de cair no time dele. E aí quando eu caí no time dele, ele foi embora. Deixou eu na mão. Eu tive a sorte de cair no time dele no último campeonato, sem ser esse. Você trabalhava Sim, no Real Madrid. No Real Madrid. E o time foi manhaca, né? Foi. Manhaca, não deu certo. Não deu certo. Goiaba, né? Dos 9 nós ficamos em 9º, não classificamos, nem pro mata-mata. Nossa, é isso aí mesmo. Mas Goiaba, então, conta pra gente aí, você começou a jogar futebol aonde? Começou na base, aonde? Que cidade? Foi aqui em São José mesmo? Qual foi a sua trajetória aí? Onde você começou a jogar bola? Eu comecei a jogar, por incrível que pareça, na Vermelhinha, né? Eu comecei a treinar futebol de salão aos 7 anos lá no ginásio do centro. Na minha época era o seu Antônio, que era o treinador, depois eu peguei o Ivan e depois que veio o Fernandinho e tudo mais. Daí eu fiquei até os 13 anos no salão. Aí aos 13 anos eu fui para o São José, onde eu comecei a minha carreira. Dos 13 anos no infantil, fiquei infantil, juvenil. Quando eu estava começando os juniores, eu já fui pro profissional. Aí ali eu fiz minha primeira partida pelo profissional no São José e daí nunca mais voltei para os juniores e segui minha carreira dali. E aí do São José, quais foram suas principais conquistas, assim, que você acha que é interessante? Assim, antes de eu ser vendido, de ter ido para fora, eu joguei no São José ali com 17 anos, eu comecei no profissional em 92, aí em 93, 94, aí em 94 fui emprestado pro Aimoré de São Leopoldo, Campeonato Gaúcho, disputei o Campeonato Gaúcho pelo Aimoré. Aí em 95 foi emprestado novamente pro Esportivo de Bento Gonçalves, também na Serra Gaúcha, disputei o campeonato lá do Gauchão. E 96 foi o meu auge no São José, né? Foi quando a gente subiu o time para a primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Nós fomos campeões. E aí dali eu fui emprestado para o Milionários, da Colômbia. Aí disputei lá, acho que não chegou a ser 10 jogos, que eu fiquei 4 meses, né? Aí eu não me adaptei lá, porque naquela época tinha aquele problema entre os Garcias e os Escobar lá, então era meio perigoso, né? Acabei não me adaptando. Aí voltei para o São José, foi quando a Lindonice assumiu o São José, aí o Cabralzinho era o treinador, né? Ele até me aceitou nos treinos para que eu ficasse, mas eles não queriam pagar minha rescisão no Milionários da Colômbia. Aí foi quando eu fui para o Rio Grande do Sul de novo. O Guarani de Venâncio Aires, o Mano Menezes, né, o atual treinador aí, que foi treinador da seleção, hoje está no Inter de Porto Alegre, ele falou, não, deixa que eu resolvo lá na Colômbia. Ele era o treinador do Guarani de Venâncio Aires, era o primeiro time dele, que ele tinha subido dos juniores para treinar o profissional. E como eu conhecia já o preparador físico dele, que era muito amigo meu, que trabalhei com ele nos 2 times antes, no Aimoré e no Esportivo, ele falou, não, deixa que a gente ajeita lá para você jogar com a gente. Daí eu continuei treinando tudo, a minha liberação chegou véspera do primeiro jogo, né? E lá foi onde eu me destaquei, né?
tive a oportunidade de disputar o Gauchão pelo Guarani de Venâncio Soares, onde eu fiz 28 gols em 26 jogos. E hoje eu e o Baltazar somos os maiores artilheiros numa edição do Campeonato Gaúcho. Até hoje ninguém bateu essa... Não, é um número importantíssimo, né? Não, eu falei pra ele também. Em 98, né? 97, o Dodô era do... Isso, 97, Dodô só gol bonito? Só gol bonito. Tipo alguns do clube. Tipo nosso atacante. Tipo nosso atacante. Nossa. Ele fez 19 e o Romário no Carioca fez 18. E eu tive a oportunidade de fazer 28 gols, verdade. Jogou a copinha? Não, nenhuma vez. Antes tinha Taça São Paulo, né? Que chamava Taça São Paulo, não era copinha. Mas da mesma forma, né? Era do mesmo jeito a disputa. E eu tava no São José, só que o Henrique Ferro não emprestava a gente na época, né? A gente moleque, tinha o Sandro, jogadores que tinham idade para disputar uma Copa São Paulo, mas ele não emprestava. Então a gente acabou não disputando. Daquela época de 96 em São José, quais são os, junto com você, que saiu e destacou? Olha, teve o Roque Júnior, o Cris, o Sandro Fonseca, o Charles, né? Goleiro, que era o goleiro na época. E acho assim, da casa era só nós mesmo, só nós que saímos naquela época. Então, mas o Dilei, o Bruno Celeste, que é um parceiraço do Goiaba, falou que depois que o Goiaba foi jogar no Milionários Futebol Clube, o time passou a se chamar Pouca Grana Futebol Clube. O dinheiro foi dando pra ele. Era Milionários. Ali ele fez o pé. Eu gostaria que tivesse sido assim mesmo, mas não foi não. Foi de maneira até, acho que eu não gostaria que nenhum outro jogador fosse numa época igual aconteceu. É como se fosse hoje lá pra guerra lá, né? Então era muito perigoso. Então, como é que era o dia a dia lá? É um ambiente hostil, né? Porque a torcida lá é apaixonada, né? Muito mais que brasileiro, né? E os caras chegam até... A gente teve até um caso na Copa do Mundo, né? Um zagueiro acabou entregando a bola lá e... Fez um gol contra, né? Foi o Escobar, Escobar, né? E teve uma repercussão e... Como é que é isso, cara? Como é essa relação lá, você jogando na Colômbia, e qual que é a relação com jogadores, torcida? É pesado mesmo isso aí? Não, a relação com os torcedores, o clube, essas coisas era tranquilo. O duro era a rua, né? A gente passava na avenida, tem exército em cada esquina, entendeu? Com as metralhadoras e tudo mais, a parte política. Eu não dirigia lá na época, então tinha um outro brasileiro que jogava junto comigo, o Márcio Cruz, que ele me buscava em casa, eu ia pro treino com ele, depois dele no caminho já me deixava e eu ficava até o outro dia pro treino, entendeu? Ia no mercadinho perto de casa mesmo para comprar o que precisava e não saía de casa. Então, assim, ficar 4 meses preso assim é meio ruim, né? Não queria isso para ninguém, não. Isso é ruim. Agora fala daquela emoção do Corinthians e Juventus. Faz tempo que eu queria perguntar pra você. Como é que empatar o jogo no Morumbi? Que ano que foi isso, o Corinthians e Juventus? O Corinthians e Juventus foi 2008. 2008. Foi no Morumbi, né? Foi no Morumbi, o Corinthians precisava ganhar da gente para ir para semifinais. Sabe quem jogou com ele, né? O perninha do Fernando Diniz. Será que foi Fernando Diniz? Será que chamava ele de perninha hoje? Nossa, o Fernando Diniz é perninha, né? Olha, aquela época o time era bom, aquela época lá, jogadores assim já dele consagrados. Nossa senhora. Não, o cabelo tava bonito, tinha cabelo, né? Pô, pelo menos tinha cabelo. Era da moda. Era da moda. Aquela época era Vampeta, Fernando Diniz, Alain Delon. Nosso time até que era bom, não era ruim não. Só que não deu muita sorte, né? Vampeta. Pô, do outro lado, vi a escalação do Corinthians, estava o Everton Ribeiro. Até hoje. O André Santos fez um golaço nesse jogo aí, o 2-1. Aí eu tive a oportunidade de empatar, né? E ali era o Mano Menezes, o treinador. Foi a primeira vez que eu encontrei ele depois. E aí ele falou assim, pô... Caiu, não foi? Ele não chegou. Ele não chegou. Se ele ganhar da gente, chegava na semifinal. Ele não chegou. Quem caiu foi o Juventus, pô. Naquele ano. É Paulista, você fala. Paulista, O Brasileirão, acho que ou 2007, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, você quer fazer gol contra mim? Aí eu falei, mas lógico, você me ensinou a fazer gol, então tem que fazer, pra provar pra você que eu não perdi ainda o faro, né? Aí ele só na brincadeira mesmo. Mas foi um jogo, pô, fazer um gol no Morumbi, né? Ainda mais contra um Corinthians, qualquer jogador quer, né? Com certeza. Jogar no Morumbi é sensacional. E o moleque travesso era legal, né? Era um time legal, né?
sumiu, né? Mas o moleque hoje tá na segunda. Ele trabalhava todo mundo. Ainda tá melhor que São José, né? Pelo menos tá na segunda, São José tá na terceira, né? Mas tem uma história legal também, que nós fomos jogar contra o Guarani na Rua Javari, né? E eu tava na reserva. Então, o primeiro tempo passou, 0-0, né? Aí o Guarani fez 1-0. Aí ele mudou 2 peças, naquela época só podia mudar 3, né? Aí ele botou eu e eu não lembro quem foi o outro. Aí tal, lá faltando uns 15 minutos, a gente já tinha empatado, tava 1-1, né? Daqui a pouco o Vampeta entra e o Fernandinho sai, né? Daí eu falei, Vampeta, por que colocou você? Precisando ganhar, né? Ninguém colocou eu. Eu que tirei o Fernandinho, não tava jogando nada, pô. Eu entrei. Rapaz, a hora que entrou, chegou no vestiário, e o Vampeta conta essa história aí. A hora que chegou no vestiário, o Fernandinho queria bater nele. Pô, por que você me tirou? O treinador não falou nada. Ele falou, mas você não tava jogando porcaria nenhuma mesmo? Eu tirei você, eu entrei. E os dois eram posição próxima ali, né? Próximo, meio campo. E o Vampeta não... Resenha, esse é resenha demais. Tem alguma história engraçada com o Vampeta aí? Pô, quando nós chegamos lá no centro de treinamento, né? Que é na Javari mesmo, né? Onde a gente se concentrava. Aí tinha um quarto, né? Tinha 3 camas. Aí ficou eu, o Vampeta e o Alain Delon no mesmo quarto. Que era o quarto da cacheta, do baralho, da resenha, né? E daí a gente foi treinar, apresentaram pra gente os quartos, tudo, onde ia ficar na quarta-feira. O jogo era no sábado. E aí o Vampeta foi lá e tal, e na sexta nós chegamos. No quarto só tinha aquelas camas de madeira, tal, tranquilo, cada cama pra você dormir só mesmo. Sim. Aí na sexta nós chegamos, tinha 3 camas box, televisão, frigobar, tudo, mas o que aconteceu? O Vampeta, não, mandei meu funcionário dar uma ajeitada no quarto aí pra gente poder descansar bem, um upgrade lá. Aí foi daí o clube teve que colocar a cama box em todos os quartos, né? Porque não ia ficar só 3 descansando, não, cama box e os outros não. Mas era o quarto da resenha, onde jogava o baralho ali e tudo. O clube dele foi Juventus? Eu acho que foi. Ele parou ali também. Ele parou no Juventus, 2002. Parou ali, E o nosso treinador na época era o Márcio Bittencourt, que é daqui também, né? Daqui de São José. Aí ele falava assim, beleza, a gente ia jogar no domingo, ele falou assim, ó, sexta-feira concentra, pode trazer sua cervejinha, fica aí nos quartos até meia-noite. Meia-noite parou, aí no sábado já treinava e já ficava concentrado aí concentrado mesmo. Mas ele evitava que os jogadores saíssem, né? Pra noite, anos, né? Faz quase 15 anos isso aí. Faz, 14 anos. Que técnico que gosta de jogador sair, né? Gosta, né? Na verdade... Mas eu já tive isso com 2 treinadores dessa opção que ele fazia. Concentrava na sexta, mas você podia levar uma cervejinha, quem gostava de um vinhozinho, mas tinha que ficar todo mundo dentro do hotel. E foi o Márcio e foi o Zé Teodoro no Rio Branco de Americana também, ele fazia assim. E aí, o Rio Branco foi o último clube antes de você ir pro Japão? Da segunda vez. Porque eu fui, aí fiquei 3 anos lá, voltei. Aí você voltou. Aí eu voltei pro Rio Branco. Aí depois eu passei no Rio Branco, passei no Guarani, fui pro Bahia. Aí eu tava no América São José do Rio Preto, quando eu voltei pro Japão de novo em 2002. Legal. E do Rio Branco tem história interessante para contar do Rio Branco. Né? O Rio Branco... Momentos importantes. Acho que foi o meu auge ali. Com 26 anos, eu tinha 26 anos, era o auge da carreira. Pena que eu machuquei, né? Porque eu já tinha um pré-contrato assinado com o Palmeiras, logo na semana seguinte que eu fiz os 4 gols. Então, acabasse o Paulistão, eu já ia pro Palmeiras. Aí, 2 semanas depois, nós jogamos contra o Palmeiras de novo, em casa. E aí eu sofri a lesão numa dividida com o Marcos, que ele deu um carrinho, pegou no meu joelho e eu tive um estiramento no joelho de 2 centímetros. Eu fiquei 3 meses parado. E foi nesse jogo que você marcou 4 gols? Não, foi no anterior. Nesse era 5 minutos de jogo, quando eu machuquei com o Marcos. Né? Conta essa história, vai. Você jogando pelo Rio Branco, Isso. O time do Palmeiras tinha o Marcos no gol. Era Marcos, Arce, Argel, Índio, Juninho, Galeano, Rogério, Alex, Paulo Nunes, Oséias. Massa. E eu não lembro um do meio campo, que eu não lembro, até hoje eu não me lembro quem era. E quanto que foi esse jogo aí que você fez contra o Foi 5-2, 5-2 eu fiz 4 gols. E a gente vinha no domingo... Em Americana. No domingo anterior, nós jogamos contra o São Paulo no Morumbi. Kaká, França, nós tomamos 5-0, nós perdemos. Normal, né? Aí o nosso treinador era o Edu Marangon. Aí o Edu Marangon caiu. Aí beleza, aí nós tinha na quarta União São João em casa, em Americana, e no domingo o Palmeiras. Então, de qualquer maneira, a gente tinha que ganhar os 2, porque senão a gente era capaz de ser rebaixado. Aí na quarta-feira nós ganhamos de 4-3 do União São João, eu fiz os 4 gols
E no domingo nós ganhamos de 5-2, eu fiz mais 4 gols. Caraca. Mas que eu Entendeu? tá jogando E tudo, aí tá pegando os velhinhos daqui do clube. na segunda-feira eu assinei o pré-contrato com o Palmeiras. Só que daí Entendi. passou 2 semanas, eu me machuquei, daí quem foi no meu lugar foi o Alberto, que era a dupla de ataque Mas você comigo. fez bem. Roberto. Não ter Roberto. jogado no O Roberto Palmeiras era- foi melhor pra sua carreira. Pô, mas eu ia matar meu pai do coração, minha família toda Toda palmeirense, pô. Ia Ia ser lindo. essa é a Essa é a parte boa. Ia ser lindo. Verdade. Mas e lá a cultura japonesa lá? Cara, muita gente que foi na minha Era uma época, época boa, era, né? era uma época boa que o futebol tava começando lá, né? Mas assim, não tinha muita, como é que fala? Hoje é muito mais fácil de você ir pra lá e sobreviver e não ter dificuldades, né? Na minha época não, na minha época já era um pouco mais difícil. E muita gente que foi pra lá não quis ficar, não se adaptou, mas eu me adaptei tranquilo, porque acho que era um dos sonhos meus de infância de jogar no Japão. Olha que da hora. Entendeu? Então, pra mim foi bem quantos tranquilo. Eu fiquei 10 anos lá. 10 anos. E a minha família, minha esposa, minhas filhas também adoram lá. Se tivesse oportunidade de voltar pra lá, voltaria. E a adaptação. O futebol é jogado em qualquer lugar, você se adapta ao futebol. Mas é a adaptação do estilo, né? A cultura japonesa. Você chegou lá, você morava sozinho? Você foi com Não, eu família? já fui com a esposa, já era casado. Aí a gente tinha intérprete e tudo, então você não, vamos supor, tinha um intérprete homem pra estar comigo no dia a dia e se a minha esposa precisasse pra estar com ela também. Era tipo entendeu? popstar, estrela assim ou não? Ah, cara, Assim, legal, é que o povo japonês, ele é assim, né, cara? Ele quer, quanto mais você se adapte mais rápido no país, né? E pra gente foi bem tranquilo. Porque a minha esposa só usava a intérprete feminina quando precisava ir no médico, alguma coisa, entendeu? Porque no restante tava comigo e tinha um intérprete Sim. junto comigo, né? E a língua? Ah, difícil. Eu demorei uns 5 anos pra me aprender. Pra falar. Porque eu fui a primeira aula, eu falei, cheguei lá, né, no primeiro ano que eu tava lá, vamos lá com a professora e tal. Aí ela, 1 aula, 2 aulas, ela ensinando it, ni, san. Eu falei, não vou aprender a falar desse jeito. Aí eu falei, não queria ir mais aula, não. Aí foi no dia a dia. No dia a dia, perguntava, ia, Sim, assim, sim, dava aquele jeito. os jogadores lá, eles sempre, uma vez por mês, eles saem, fazem um jantar, e eu ia sem intérprete, eu não queria que o intérprete fosse, não, eu levava um livrinho e me virava. E isso, para eles, é muito bom, eles gostam que aconteça isso, porque ele vê que você está se esforçando afim, para né? Você tá afim. Você não é aquele cara que vai chegar lá, não, vocês têm que jogar do jeito que eu jogo, não eu me adaptar a vocês, entendeu? É 1 contra 10, pô, como é que não tem, né? E aquela época era engraçado, né? Porque o brasileiro, né, chegava lá, pô, jogador de futebol, superstar, né? Porque brasileiro, né, sabe jogar bola. Então eu ia lá e... Agora, hoje em dia no Japão, né, já virou normal, né? Eles não levam tanto, não é tão mais importante, né? O brasileiro chega, porque ficou um negócio meio que global, né? É independente, cara. Se o brasileiro chega lá, ele pode nem ter nome, mas se ele for uma estrela, se ele provar dentro de campo e jogar, a torcida vai gostar dele. Então ele vira um popstar automático. Não é, Mas aí, não precisa ter nome para chegar lá e poder virar um jogador que a torcida goste, entendeu? Então isso tinha bastante. Naquela época, mais. Naquela época, menos. Hoje sim, hoje chega os caras popstar, aí não anda. Naquela época nós andávamos normal. Tem que provar dentro de campo. O Gabriel Jesus foi pro Arsenal, né? E aí os caras do Twitter, fechou. Os caras do Twitter falando, pô, você nunca fez um gol importante pro City, não sei o que. Aí começou a chuva de gols dele. E ele ficou 5 anos no Arsenal, ganhou 4 Premier League. Os caras no Manchester, né? No City. No City. Mas Então, agora ele foi com o maior salário agora, que eu tava ouvindo. Agora Tipo, Jesus e Marquinhos, né, que era do São Paulo, foi pro Arsenal. Foi. E eles querem o menino, o Rafinha também, né? Eles não tiraram interesse. Pra mim ninguém é top. Mas aí, no Japão, só pra gente não perder o fio da meada, mas no Japão você ficou 10 anos, só que interrompidos, né? Você ficou 3, depois você voltou? Depois eu voltei, eu fiquei 3 e depois eu voltei e fiquei 6,5. Isso, aí quando você voltou na segunda vez, você foi pro Albirex Niigata. Foi pro Niigata. Era um time da segunda divisão que tinha... Estava fazendo uma estrutura para subir o time para a primeira. Aí nós subimos o time para a primeira. E na época que você estava no Japão, o Zico era treinador aí de algum time? Era treinador da seleção.
da seleção japonesa. Quando eu vim pro Kawasaki Frontale depois do Niigata, o Zico era o treinador da seleção. E aí a comissão técnica do Kawasaki Frontale era uma comissão técnica reserva do Kashima Antlers. E ele que levou para lá, porque ele era diretor do Kashima, né? Então todos os jogos nossos em Tóquio, ele estava presente. Ele conversava com a gente, tudo. Sim, lá direto. Todo jogo em casa ele estava. Legal, o Zico tem história. Né? Não, ele... Poxa. Monstro, né? Aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com o... Aí me fugiu o nome, ó. O Rui Ramos. O Rui Ramos foi treinador meu no Verde. Entendeu? E é um ídolo até hoje, no Verde Kawasaki. Eu saí do Kawasaki Frontale e fui pro Verde Kawasaki. Qual foi a melhor dupla de ataque? Você jogou do lado e falou assim, ó, esse aí... Tirando que eu joguei? No Japão, no Brasil? Juntando tudo? Tirando eu no Santa Rita aqui. Não, não força. Eu não tenho só uma, não. Eu tive duas. Você falou do Alberto, né? Então, duas. O Alberto e o Nonato. O Alberto no Rio Branco e o Nonato no Bahia. Nossa, o Vampeta deu... Você viu o que o Vampeta fez? Foi, entregou ele, né? Deu entregada no Nonato, gigantesca, cara. E que a história é verdadeira. É verdade, né? É verdade. No primeiro jogo no Pacaembu vendo o Santos, o Alberto faz gol de bicicleta. Foi. 2002. Ele fez o gol de bicicleta, é verdade. Jogo ao vivo. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians, ele fez o gol de bicicleta. Que Santos? O Santos, cara. Santos incaível. Até agora, dia 7 de agosto, a gente tem um jogo lá em Salvador, que é o time que foi bicampeão da Copa do Nordeste, foi 2001 e 2002, contra uma seleção baiana. Daí eles vão pegar de 2001 os que jogaram no Bahia para fazer um jogo, juntar aquele pessoal da mesma idade que jogou ali. E aí o Ramalho, que está organizando, ele me convidou, estou no meio do grupo lá para jogar. Dia 7 de agosto. Agora, me fala uma coisa. A gente falou bastante do futebol, trajetória, carreira, tudo. Você teve uma passagem importante fora do futebol, né? No meio do esporte, mas fora do futebol, né? Você foi trabalhar com o Washington. O Washington foi assumir a Secretaria de Esportes, de né? Esportes, do Governo Federal. E aí você foi parar em Brasília. Fui parar em Brasília, ela caiu de paraquedas lá, de assessor. Gravata. De gravata, terno e gravata, Goleiro, de assessor. Jogador, foi terno e gravata para Brasília. Como é que foi esse negócio? É porque a gente trabalhou como o treinador, né? Ele treinador e eu de auxiliar dele, né? Nós fizemos o curso junto, aí trabalhamos na Vitória da Conquista, no Itabaiana. E aí, quando a gente parou, ele teve um pouco de desgosto no Itabaiana, né? Que... assim, nós não fomos mandar embora. Ele pediu para sair porque ele não via ânimo no pessoal, no time, no negócio. Parecia, e ele se sentiu assim, que parecia que era com ele, entendeu? Eu acho que não era, mas ele se sentiu assim, daí ele desanimou um pouco. Aí ele voltou para Caxias, né, onde ele foi vereador, entrou na política, aí foi vereador, depois secretário de esportes. E aí ele se aventurou lá no ano seguinte para deputado. Então ele já estava como vereador. Já. Daí, aí no ano seguinte ele foi para deputado, queria ser deputado. E ele ficou suplente do Onyx, que é o deputado, que era na época, né? Deputado do Rio Grande do Sul. Aí o Bolsonaro ganhou a eleição para presidente, o Onyx automaticamente subiu de cargo e abriu a vaga para ele ir para Brasília. Aí ele foi. E nessa ele já foi deslocado para a área do esporte, secretário de esportes. Então daí, como a gente sempre está junto, né, um abraço direito do outro, aí ele me chamou para ser assessor dele. E vocês chegaram a jogar juntos? Não, sempre contra. Quando eu estava no Kawasaki Frontale, ele estava no Verde Kawasaki, foi onde eu conheci ele. Foi onde a gente fez amizade maior, né, juntos assim, porque a gente morava na mesma cidade, né, pertinho um do outro lá. Ele jogava bola, hein? Jogava, que ela fazia gol, né? Fazia gol. Dele que ele fez um gol. Fluminense, São Paulo tava no Morumbi. Nossa, cara, tava no Morumbi. Até hoje eu não me conformo esse gol, cara. Porque ele desmontou o time. Mas você sabe que esse negócio do Washington virou meio. Quando ele foi pra CBF lá e no Caxias ele foi lá no jogo. Você viu essa resenha aí ou não? Ele apareceu, ele tava jogando Botafogo e Caxias pela Copa do Brasil. E aí ele tinha chegado no estádio. E ao invés dele subir direto para a tribuna, ele passou pelo banco de reserva. E logo no momento que ele estava passando, saiu o gol do Botafogo e tinha sido pênalti.
Saiu um pênalti pro Caxias e o juiz não deu. Aí na Sport TV tava passando, ele tinha no celular. Aí ele foi e mostrou pro treinador do Caxias. E aí a câmera do Sport TV filmou. Aí eles caíram de pau em cima dele. O que um diretor da CBF tá fazendo mostrando o negócio? Daí ele, no outro dia ele caiu, perdeu o cargo. Foi intrometendo em trampo. Saiu, entendeu? Mas voltando àquela parte lá de Brasília, caí de paraquedas lá, mas assim, primeira semana, segunda semana, você fica meio perdido. Mas depois é tudo envolvendo esporte, entendeu? Tudo que tinha ali era pra parte do esporte. Então dava, eu ficava... Eu era... que a gente caiu no time junto, Olaria. Isso, começamos bem o campeonato líder, aí ele foi, o time nem classificou. Daí eu saía. Foi nessa época, foi assim... Mas foi uma experiência boa. Quem sabe, agora não sei, né, se volta de novo, porque agora ele é candidato a deputado de novo por Sergipe. O vereador aqui, nunca surgiu a ideia? Por Sergipe. Quem? Vereadorzinho. Goiás, vereador São José. Não, você tá doido. Nunca pensou? Não, eu não, nem penso. Imagine você passando no semáforo, fecha o semáforo, eu entrego uma goiabinha com o meu negócio lá, vote em mim no número 101010. Não, você tá doido. A propaganda pronta, boa. cara. O merchan é ótimo. Imagina chegar com a goiabinha lá entregando. Vote em goiaba, cara. Vote em goiaba. Nunca pensei nisso, não. Nessa parte eu nunca pensei. Muita gente fala, mas... muitos falam, não é meu estilo, aproveita que você conhece tudo, mas não é isso, né? A política não é dom, mas assim, a política você tem que incorporar, tem que gostar, cara, porque ela pra você ver, o Washington, ele fez bastante cursos de palestrante, deu bastante palestra. Pra você também tem que saber falar, né? Você tem que saber falar, você tem que saber regras, você tem que saber... Os caras me sacaneiam aí, que eles perguntam os negócios da COF pra mim, eu não sei. Falam, pô, mas o que você tá fazendo lá? Não, as regras é com outra pessoa, eu sou na outra parte. Regras é 8, Delinho, fala com eles lá. A regra tem que ser... Regras e regulamentos... Agora falando do clube, o Goiás, logo quando eu entrei no clube, o primeiro, segundo ano, eles estavam no Palmeiras, e o Ameriquinha era o saco de pancada, né? E aí teve uma semifinal que a gente classificou e ele não quis jogar ou tomou um cartão antes porque falou, do América nós já ganhamos. Foi 3x3 o jogo, cara. Você tinha que ver um magrão dando um bico pra todo lado. Zé 8 quase que não sai fora, verdade. Não, já tinha tomado cartão, daí eu não joguei porque tinha tomado cartão. Aí depois desse ano eles foram campeão. E era um time massa esse do Palmeiras, né? E agora eu sou Ameriquinha. E quantos títulos no clube? No clube você tem? Aí tem bastante, cara. Tem mais título ou tem mais artilheiro? Tem bastante ou tem mais artilheiro? Também. Porque quando eu cheguei aqui, eu disputava os dois. Era pelo América e pelo Palmeiras. O Ameriquinha jovem e pelo Palmeiras. O Ameriquinha não tinha, ganhava sempre. E o Palmeiras, assim, ganhava 2, perdia 1, ganhava mais outro, entendeu? E sempre estava chegando. Agora, de sorteio, só foi o primeiro que eu ganhei. Que eu joguei junto com o Pechola ainda, no Corinthians. Depois nunca mais até hoje? Nunca mais, só caí em time que não chegava. E o São José hoje, chega? 50%, né? Porque o Cruzeiro tem 50% também de chance. Os caras têm goiaba lá do outro lado? Não, mas eles... O Cruzeiro tem goiaba? Não, mas eles têm Cruzeiro outros. Tem Cocão, tem Edinho. Não, pô. Cruzeiro, quem mais tá lá no Cruzeiro? Não conhece. O Betinho. Mas olha, mas o Betinho. Juliano e Goiaba. Não conhece, os caras não conhecem. Não, Juliano é bom jogador. O último jogo nosso, antes, sem ser esse final de semana ou outro, foi contra o São José. E não tava o Juliano, e o Goiaba ficou sozinho. Fiquei sozinho, né? E aí, o Jacareí deu dificuldade. Conseguiu, né? Dificuldade pro São José. Mas chegou o Juliano, né? Aí o Goiaba pegar a bola com... Não, mas o Juliano... É que a gente fica sem referência daí, né? Igual nesse jogo, o Juliano ficou mais atrás, eu fiquei mais na frente. Mas você tem quem pega a bola e leva. 9x4 pro último jogo. O último jogo, Manda um abraço pro Negão aí, ó. Felipe Negão tá de férias, igual a gente, né? Não, mas Negão é gente boa, ele deu carona pra mim depois, pô. Deu carona? Deu. Ele ficou aí na resenha. Ficou, pô. Não, ele fica. É só na hora do jogo só, ele fica nervoso, depois passa. Ele fez, no Supermaster, ele ganhou da gente 6x1. E aí, quando eu cheguei lá, tava 7, aí tomou 9. Eu falei, menos 3 aí, porque ficou bravo. Mas você tá jogando só o Jovem Master? No Supermaster você entrou? Não. Só no sábado, só. Eu não tenho idade ainda pra jogar no Supermaster. Não, né? Disseram.
Mas assim, você tá no jovem... Quem que tem idade? Não, pra o jogar Super negócio é o seguinte, ó, ele tá no jovem e não tá no Supermaster. O que você achou dessa mudança aí da KOF? Vamos... Não, foi legal, foi legal. Você tá criticando a KOF aí, só Não, eu acho assim, Pra entender que o ele tá jogando, Supermaster, porque ele podia estar no Supermaster. o Supermaster, assim, querendo que os velhos Eu não tô no jogo, os velhos só tô no Supermaster. reclamaram também. Mas eu acho que agora ficou um pouco mais equilibrado, né? O Supermaster, né? Com a junção do Master com o Supermaster. Eu achei que Ficou bem competitivo, pô. E agora vamos lá no saia justa com o Goiaba. Ô Goiaba, nós vamos fazer aquela saia justa aí que todo boleiro gosta, né? De tentar aí colocar você na parede. Aí eu marquei uns nomes aqui. Quem grita mais, o Peixola ou o Lozão? Lozão, hein? Lozão, quando a bola nem rela nele, ele... É o Hulk, né? É o Hulk, qual que é do Lozão, né, mano? O Lozão, né? Faz um negócio. É engraçado, até quando a gente tá lá fora, escuta ele gritando, velho. Já fala, tá pegando fogo, João. Mas chega fora Mas também. eu falo assim, o Goiaba é uma também, moça. cara. Eu sei que o Goiaba tá jogando, eu tô na quadra de tênis aqui atravessando, eu sei que ele tá A jogando. vozinha de A Taquara. voz, tem jeito. Vozinha. Vozinha grande. E quando ele fica pé da vida com o juiz. juiz. Nossa, aí você escuta aí. Aí eu falo baixo, pô. Daí quando com o juiz eu falo baixo. É, quando não consegue falar, ele chuta ou não. Isso daí corta. Corta. Não, isso aí foi mal entendido. Não teve isso, não. Tropeça. Né? Tropeça. Foda. E o... Quem fica aí em cima do muro? Fred ou Caco? Então, velho. Ah, cara, é difícil você falar porque os dois... Fred, Um é o atual e o outro foi o que deixou pro atual, entendeu? Então, pra mim, eu fico com os dois, pô. Com os dois, né? Nossa, Dá pra jogar com os dois, né? Dá pra jogar com os dois dá. Que saia justo que ele vai estar. Ele não responde, cara. Não responde. Vai, Então eu vou goleiro, colocar vai aqui. os goleiros, vai. Eu vou colocar aqui. Vai é o Delinho, então, né? É o quê? Qual, mais pesado, é isso? Qual mais pesado? Qual mais pesado? Ah, eu não sei. Qual que define jogo? O Você já viu o Ed jogar? Nunca vi, craque, cara. hein? Nunca vi. Nossa, Nunca vi. Você me falou que quando você chegou no clube ele jogava, mas eu Ah, não cheguei a ver ele jogar, jogou não. comigo, o cara jogou comigo. Se jogou era lá quando era menininho, aí eu não lembro. Não dá pra lembrar. Não dá Quem pra viu, lembrar. viu. Quem Nem viu, não tem- viu. não tem nem história. Agora o Delinho eu sei que tem aquela habilidade e tal. Já- A bola chega no pé dele, ele sabe o que vê faz. Mas vamos lá, dos nível A aí. Quando os caras vão fazer o sorteio, o Zé é cheio de nível A. Zé, Bode, Goiaba. Não, fala, Lost, começa com o Gubi. goleiro, os goleiros, vai, goleiro. Nível A ou nível B? Não. Pô, coloca dois goleiros, ele tem que escolher um goleiro, vai. O Vitor, mas ele vai puxar pro lado do Vitor. O Vitor ou o Rafa goleiro? É o Vitor, né? Aí, é de goleiro É dele. o meu goleiro. Não dá. Mas é então, mas é o que eu vou escolher, ué. Então eu vou pegar aqui então, vamos lá. O Zé ou o Paiote? Zé 8 na zaga, né? Zé 8 ou Paiote? Olha, o Zé, eu jogo com ele já há bastante tempo, né? No já Palmeiras, fiz essa nós já jogamos. E o Paiote, eu nunca, quer dizer, já brinquei com ele pelo compadres. Mas assim, eu jogaria ainda com o Zé. Que o Paiote ainda é adversário lá no time dele. Então, Borussia, né? No Borussia. Borussia. Meio campo, faz um meio campo daquele pingaiada. O Edinho. O Edinho. Edinho. Quem é outro? Edinho ou Adriano? Então, velho. Edinho, Adriano, pra jogar junto ou pra estar no terceiro tempo? Pra estar no seu time. Então dá pra escolher. Pra jogar junto, futebol. Pra né? jogar junto, hoje o Adriano, né? Sabe o que eu tava lembrando dos outros aí? Você jogou com o Guri também? É da sua época? É da minha época no São José. Você Joguei jogou com o Guri, joguei. O fino da bola, hein? Ele era novinho ainda, antes de ir pro Atlético. Quando o Rafa começou a jogar lá brincar lá no Esplanada, aí eu entrei lá dentro, tinha um quadro. Tem um quadro, né? Tem, vários. Aí o Tafarel, o Márcio Santos. Antes dele ir pro Atlético. Guri passou Sport de Recife, Atlético Mineiro, Paraná Clube, São José. Né? Uhum. O que mais que ele jogou? O perfil igualzinho do Washington o Guri tem, né? Por quê? O Washington Brigador e o Guri. Nossa, O Guri é sossegado demais. Guri é sossegado. Carlos Alberto parece que tá em outra frequência, né, cara? Renato Santiago e o Washington. W9 e o W9. RS9. Então. RS9. O Renato eu tive a oportunidade de jogar com ele no São José, né? O Washington eu não tive a oportunidade. Só de jogar contra mesmo, né?
Aí eu escolheria o Washington para jogar comigo, porque o Renato eu já sei das qualidades, já jogamos junto. E o Renato jogou com você no São José, né? No São José. Mas ele jogava de centroavante? Você... porque eu nunca fui centroavante, né? Eu fui o meia mais recuado. Aí ele jogava de centroavante, fazia o pivôzão lá pra mim. Ele era o 9, você era o 10. Isso, Você sempre jogou com a 10? Ou não? Não, número assim, eu sempre joguei época, na mesma posição quase. Os números valiam mais do que hoje. Quando eu fui pro Japão, que eu comecei a jogar um pouco mais de atacante, né? Mas no Brasil eu sempre joguei de 10, mas às vezes não jogava com a 10, jogava com a 11. Não tinha esse... Nunca fui esse, sabe? MV10, não. Nunca gostei dessas coisas, não. Eu ia falar G10. G10 é tamanho de uniforme. O importante era estar entre os 11. O negócio é jogar. O negócio é jogar. O importante é estar entre os 11. Põe ele no banco. Qual é a ideia de não fazer gol no Montanha? Qual a ideia? Porque eu joguei muito tempo com o Montanha. O Montanha, a época que ele jogava futebol de salão com o meu irmão, o Goiabinha, que já faleceu, o Carlinho, o meu irmão levava eu junto. Eu era um menino. O que eu dava de prejuízo para ele de Coca-Cola e coxinha, você não acredita. Quando ele estava jogando, eu estava comendo. E sempre era ali tipo o Rafa no Mané. Sempre era ali no tênis clube. Então a gente tem um carinho já desde de pequeno. O que a Neide já aguentou mim quando eu era moleque, nossa senhora. E aí a gente tem isso daí jogamos junto no Palmeiras, né? Daí eu brinco com ele. Teve um dia que não teve jeito. Ele trazaram a bola pra ele, eu tava do lado de cá, deixei o campo todo pra ele jogar pra lá. Ele foi tocar pro outro zagueiro, deu no meu pé, daí eu falei, agora não dá, Montanha, um gol aqui, eu tenho que botar pra dentro, né? Mas é a brincadeira que a gente tem, sadia aí. Mas se tiver mano a mano, daí eu toco pro Evandro. Toca pro Delinho. Agora, vamos falar aí, só pra gente poder encerrar o nosso podcast, Resenha Vermelhinha. Rodadas aí do Clube Goiaba. Nas finais, deu São José e Cruzeiro na semifinal e a outra semifinal. São José, lógico que você está participando, não vou perguntar para você qual time que você acha que vai classificar para a final, mas entre 15 de Caraguá e Cachoeira Paulista, quem que vai para a final aí? Olha, eu vou falar uma coisa para você, tanto no nosso jogo quanto no jogo do 15, é um jogo equilibrado. Lógico, né? Eu vou defender o São José, eu vou querer classificar para chegar na final. Mas eu sei que do lado de lá do Cruzeiro também todos estão confiantes para chegar na final. Agora, no 15 de Caraguá e Cachoeira, o 15 ele vem numa campanha muito boa, né? Sempre o primeiro colocado, sempre chegando. Tem o Fabinho lá na frente, tem o Rodrigo no meio, o Zé 8 na zaga, que é um time bom. E o Cachoeira vem de 4, 5 derrotas seguidas. Então, vitórias, Por quê, derrotas. né? Vitórias, né? Será? Não sei também, viu? O goleiro. O goleiro entrou? Mudou o goleiro? O Montanha machucou, verdade. E quem que entrou no gol? E do lado de lá tá o Vitor, né? Que é o nosso goleiro do América. O cara se inscreve de lateral. Mas... assim, dois jogos que vão ser bem competitivos, então é difícil você colocar um... Eu acho que ele tá puxando sardinha pro Galáctico, eles querem fazer Goiaba e Galáctico na final. Do outro lado tem o Ricardinho também, porque eu jogo com ele também, então... assim, vai ser dois jogos bem competitivos, né? E quem ganha é a galera, né? Quem ganha vai ser a resenha, a galera. Inclusive, eu queria avisar a todos aí que tá assistindo nosso podcast, as semifinais do Jovem Master, né, será transmitido ao vivo no YouTube do clube, no canal AESJ TV. Vai ter narração, vai ter comentarista, repórter de campo, muita resenha. E na final também. E na final, vamos transmitir. Então, dia 2 a semifinal no final, que vai ser no dia 9 de julho, vamos transmitir tanto a final do Supermaster quanto o São José vai estar nas duas finais. Né? Pois é, né, cara? É engraçado, né? Uma coisa que o Goiaba caiu no São José, no Jovem Master. Essa eu nem entendi. E o Renato Santiago caiu no São José. Não, e o pior de tudo, se isso acontecer. Tem ideia do pior? O Heitor fazer as duas finais. O Heitor vai fazer as duas finais. E você vai ter que engolir. Mas assim, vamos aproveitar a oportunidade também, né? Claro. Lá aí na semifinal, se a gente poder fazer uma homenagem pro João Pinga, né? Que hoje faleceu, né? Ontem, né? Hoje foi o enterro dele. Eu até compareci lá para dar um abraço na família.
a gente acho que é justo, né, fazer uma homenagem para ele, Claro. que desde que eu entrei nesse clube aqui, eu já o conhecia, né? Infelizmente ele partiu, mas certeza que ele está num lugar melhor que nós e está bem guardado, né? E ele Então, se a gente tiver a oportunidade, a gente fazer. Vai ficar a história aqui do clube. Quem conheceu ele, Quando eu entrei no América, a gente, né, era um time de churrasco que perdia e ele é o artilheiro do América na época. Tipo, gostava de estar junto, né? Verdade. Uma perda para a família AESJ. Isso aí, verdade. Mas é isso aí. Agora... Então, vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer bastante, agradecer bastante mesmo, Goiaba, você ter participado aqui do nosso primeiro podcast. Acho que muitos que jogam bola aqui no clube sabem, não sabem, né, da história que você teve no futebol, né? E eu acho que é uma oportunidade também das pessoas que jogam bola com você conhecer toda essa história, por onde você passou, que a gente conseguiu pegar, né? resenha. Alguma coisa, né? A gente conseguiu que a gente, extrair quando eu conversei com o Dani, eu falei, cara, vamos fazer um podcast da resenha da Vermelhinha, né? E a gente traz a galera que jogou, que a gente gosta e dos outros esportes. Então, né, agradecer mesmo de aceitar o nosso projeto, de bater esse papo com a gente e ver o próximo. E eu que agradeço pelo convite, né? E de ser o primeiro, né? Como a gente estava brincando aqui fora do ar, que eu fui o cobaia, né? Mas é muito gostoso vir, poder participar. Tenho certeza que os próximos vão ser bons também, porque tem muitas pessoas legais no clube, da família Vermelhinha, que podem chegar aqui e contar suas histórias também no que passou na trajetória, né? Como você disse, vários esportes temos aqui, então acho que isso vai ser uma coisa muito legal para o clube e tenho certeza que a audiência vai ser forte. Agradeço mais uma vez e quando precisar, sabe que a gente está por aí, né? Quase todo dia no clube. Quase, né? Quase todo sábado. Todo sábado. Ele vem com o troféu e o artilheiro aí no próximo. Vem, né? Será que vem mesmo? Vai nos 5 últimos jogos, sabe? Bom, gente, queria agradecer a todos que participaram aqui, que estão assistindo, né, o podcast, nosso primeiro podcast. Resenha da Vermelhinha. Próximo podcast eu queria muito. Fabiola Molina, venha conversar com a gente, tem muita coisa para te perguntar, muita resenha sobre a natação. E a nossa ideia aqui do nosso podcast... E falando da natação, cara, que trabalho os caras fazem. Já elogiei o Fred, porque o Lelo com o Claudinho. Claudinho, o Anjo, né? Não, eu fui lá no Corinthians agora, lá na natação, trouxeram sei lá quantas medalhas. Verdade. Muito legal. Eu acompanho pelo Instagram, é um trabalho bonito mesmo. Cara. Muito bom mesmo. E é uma equipe qualificada. E a nossa ideia aqui do podcast é sempre trazer alguém do clube, de outras áreas, tanto do tênis, do golfe. Nós temos aí o capitão do golfe também, Cara, mas falar do golfe aqui vai ser embaçado. Não, mas tem muita história de lei. Tem muita história, muita resenha, muita coisa. Tem um cara também que eu queria trazer aqui pra conversar aqui, que tem muita história, mas tem história a dar com o pau. Paulo Lobo. Eio. Jogou na Europa. Jogou na Europa. Esse tem história. Fred Gurati tem muita história. Rapaz, tem história dele em Goiânia. Eu conheço uma história em Goiânia. Não, essa história não pode contar. Não pode. Essas histórias tem que deixar, né? Deixa as histórias lá do Japão. Não, verdade. Nem pedimos história do Japão, porque é melhor. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo podcast. A gente está bem ansioso, né, Odilei, para fazer o nosso segundo podcast e trazer bastante informação. Um abraço, pessoal. Até mais.